a vida totalmente dedicada a Deus e tinha uma vida próspera, né? Mas Netinho, veja bem, eu estava dizendo a você, que eu tenho 5 heróis jovens na Bíblia, 5. Né? O primeiro dele é José. Né? Veja bem, José, né, ele era jovem, foi levado para o Egito, né? E ele estava num lugar onde ninguém conhecia, não tinha que dar satisfação para pastor, nem para pai, nem para mãe. Mas quando José é confrontado para cair no pecado, qual é a primeira palavra de José? Como pecaria eu contra Deus? Ele não diz contra meu pai, contra Potifar. Contra Potifar, não. Ele diz contra Deus. A primeira coisa que José lembra é que ele não podia ofender Deus. E ele era um jovem. Né? E ele era um jovem. A segunda pessoa, né, que me chama a atenção é Daniel. Né? Daniel é levado para a corte de Babilônia com 3 amigos. Né? Então, levaram muito, mas se destaca Daniel e os 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Então, quando ele chega na corte de Babilônia, Babilônia era como se fosse a Nova York de hoje. Né? Era onde as coisas aconteciam. Né? E ele é levado para lá, né? Ele está numa sociedade completamente diferente da dele, longe do seu povo, né? E tudo. E quem de nós tomava aquela atitude de Daniel? Porque o texto diz que Daniel decidiu terminantemente não se contaminar com as iguarias de Babilônia. Ele decidiu. Né? O que foi que fez Daniel decidir? Né? Porque Daniel tinha uma solidez, ele sabia quem era o seu Deus. Independente de onde ele estivesse, ele teria que ser fiel a Deus, mesmo que fosse em Jerusalém ou que fosse em Babilônia. Né? Os 3 amigos dele também, né, quando são levados lá para a fornalha, são ameaçados, né, se não adorar lá, jogados na fornalha, qual é a resposta deles? Né? Eles não temem pela vida deles. Ele disse, olha, nosso Deus tem poder para livrar a gente. Se ele quiser livrar, ele vai livrar. Se ele não quiser, nós vamos morrer, mas nós não vamos negar nossa fé. Isso é que é ser uma coisa um verdadeiro servo de Deus, né? E uma coisa que é interessante em Daniel é que porque ele era um servo de Deus, mas também ele era um servo de Deus materialmente falando. Porque quando o povo estava no Egito, que foi para o deserto, teve uma época que eles se sentiram egípcios. Quando o povo também foi exilado da Babilônia, teve uma época que eles se sentiram babilônicos. Daniel ele subia da torre e se virava para Israel e lembrava de onde ele tinha saído. Foi o motivo de ser levado para a cova dos leões. É verdade. Porque ele não abria mão dos seus princípios. Né? Aí você vem Jeremias. Né? Na verdade, Jeremias foi antes de Daniel. Jeremias começou o ministério dele antes de Daniel. Né? Mas vou falando de Jeremias. Jeremias era um jovem, recebe um chamado de Deus. Né? Aí, olha que chamado de Deus. Né? Da primeira visão de Jeremias, uma panela de fogo. Voltado para o cara lá. Mais novo, você, Deus assim, olha, eu estou chamando você, aqueles outros, aí vai ter só bênção. Né? Aí você vira uma panela de boca de fogo voltando para você. A vida de Jeremias foi a vida mais triste que tem na Bíblia. Aí Jeremias disse, tá bom para mim. Aí Deus disse assim, olha, né? Aí depois Deus disse para Jeremias, tu vai morrer solteiro. É isso, quem é o jovem que não quer casar, né? Verdade. Então ele disse, olha, você nessa terra você não vai ter. Vai ter né? um par, né? Aí Jeremias, pronto, essa terra tá boa para mim, né? Mas Jeremias, é claro que Jeremias teve a sua fase de crise, né? Jeremias chegou a pedir para morrer. Isso é resultado, muitas vezes, do que está sendo anunciado nos púlpitos. Né? Porque o que é que está sendo anunciado, tomando lugar da pregação da palavra? Mensagem de autoajuda. Sim. Entendeu? Você chega lá e o pastor vai passar 1 hora pregando, que você vai ser um vencedor, que você vai vencer todos os gigantes, e que isso e aquilo, que você vai ter sucesso na vida. Aí você começa a criar essa imagem para você, e quando não prepara as pessoas, e particularmente falando da juventude, para a realidade da vida. Eu digo, isso
nossa igreja, está aqui uma irmã que é de lá, né? A irmã Tamília sabe disso, que eu digo sempre na igreja que nós precisamos nos preparar para a vida. E a vida não é fácil, não. Crente adoece, crente sofre, crente fica desempregado, né? Aí, como nas mensagens de muitas igrejas eles não preparam o crente para isso, quando acontece esses revés da vida, aí ele culpa Deus. Porque o pregador disse que a vida dele ia ser vitoriosa, que ele ia só ter tudo de bom, né? Esqueceu. Só bastava exaltar, só bastava glorificar, só pronto, bastava... né? Que dava tudo certo. A gente hoje, muitos cristãos hoje, eles se prendem apenas à pregação, mas não vai à fonte que é a palavra. Se a gente fosse na fonte que é a palavra, não seríamos enganados por qualquer pregação, que muitas das vezes não é nem pregação, é um disfarce. A gente tem que ir direto à fonte. A gente quer que Deus fale com a gente, tem que ir direto à fonte. Paulo chama isso, né, que muitos crentes eles estavam indo atrás de ventos de doutrina. Né? É por isso que tem crente que não para em igreja nenhuma. Né? Ele chega na igreja, quando ele se decepciona, ele vai para outra. Decepciona, porque na verdade a mensagem não está na palavra, está no pregador. Né? E como o pregador é vazio, né? Não tem substância, não tem solidez na sua mensagem, então, pastor fraco, irmão, ovelha fraca. Né? Pastor fraco e ovelha fraca. Se você não tem... Porque qual é a função do pastor? Dar o alimento para a igreja. Se o alimento que ele está dando é leitinho lá, não sai daqui, é papinha, né? Os crentes vão ficar desse jeito. Quando vier um turbilhão da vida, a realidade, ele não está preparado para isso. O que acontece? Ele decepciona com a igreja, ele sai para o mundo. Né? Porque disseram que a igreja, ele ia ser, tudo ia ser um mar de rosa, e não é. Né? Então, sabe o que acontece? A gente está vendo aqui um exemplo de Davi do Velho Testamento. Irmão, o Velho Testamento foi escrito especificamente para um povo, o povo judeu. É claro que muitas das promessas do Velho Testamento também são para a igreja, mas são especificamente para Israel. Então, o que é que o pessoal pega? Muitos exemplos do Velho Testamento e traz para dentro da igreja. Né? Agora me mostre qual foi o personagem do Novo Testamento que se deu bem nessa vida. Me diga, qual foi? Nenhum. Conhece algum? For decapitado, crucificado de cabeça para baixo, arrastado para as feras comer nas arenas, né? Abandonado por suas famílias. Mas por que os pastores não falam disso nos púlpitos? Só fala de que Davi venceu Golias, que Abraão conquistou a terra, que Moisés abriu o Mar Vermelho. Né? Então, a gente precisa entender, irmão, que a promessa de Deus, uma vida vitoriosa para o crente, está centrada numa pátria que não está aqui, que na não pátria celestial. aqui na terra, né? Entendeu? É verdade. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Exatamente. Mas os crentes querem fazer o reino aqui. É claro que nós vamos ter um reino milenar, né? Mas ele é um período. Né? Qual é, na minha opinião, a necessidade de um reino milenar? É para Jesus querer mostrar que se o homem fosse obediente, o reino perfeito seria possível aqui na Terra. Né? É para isso. Né? Mas depois nós vamos ser transportados para uma pátria eterna. Né? Então, as pessoas estão esquecendo de olhar para essa pátria e estamos olhando para essa vida. Né? E particularmente os jovens. Né? Então, nós estamos tendo dificuldade muito grande, né, de ter solidez de fé. Se você for pegar as estatísticas de hoje, você vai ver que dizem que o número de evangélicos no Brasil cresceu. Cresceu assustadoramente. Você comparar a década de 70 com essa que nós estamos vivendo, foi um salto, né, assim, gigantesco. Mas a pergunta é, qual é a qualidade desses crentes? Surgiram muitos crentes, mas poucos cristãos. Porque antigamente nós tínhamos poucos jovens, mas, digamos assim, eram jovens que valiam a pena. Avivados. Que valiam a pena, firmados na palavra, Hoje tem poderosos, de testemunho, influenciador dos seus amigos. Exatamente. Né? Então, hoje, nós temos uma multidão, é claro, de jovens tem, influenciados. De jovens, né, digamos assim, estereotipados. Tem um estereótipo, né, de uma forma de ser crente.
como você falou. Mas aquilo ali não é a realidade da vida dele. Ele não experimentou um novo nascimento. Não tem base bíblica suficiente para ser aquilo que eles dizem, projetam para o mundo que são.